Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Academia Infinitos. Eu sou o Rodrigues Capenda e estou aqui para partilhar com vocês mais uma viagem no mundo acadêmico. Fique ligado que hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como funciona a aprendizagem. Bom, alguns de nós se perguntam por que nós aprendemos ou como é que nós aprendemos. E mais do que como nós aprendemos é por que de repente parece que nós sabemos de alguma coisa e não sabemos na verdade. O que se passa lá dentro? E algo mais interessante ainda, será que a gente tem como aprender a inteligência? O que é inteligência na verdade? Qual a diferença entre conhecimento e inteligência? Como é que uma criança é capaz de ter um QI, um coeficiente de inteligência maior do que a de um adulto? Por mais que essas questões pareçam estar desconexas, mas tudo isso se explica com o funcionamento do processo da aprendizagem cerebral. E é isso que a gente vai estar falando. Bom, como nós sabemos, o cérebro humano ele é uma caixa que acumula dentro de si pequenos organismos, que a gente não chama eles células, mas bom, são os conhecidos neurônios. Neurônios, na verdade, não são unidades orgânicas unicamente. Eles também são meio que condutores e acumuladores de eletricidade. Parece estranho, mas é exatamente isso. Então, quando você aprende alguma coisa, a forma como o teu cérebro percebe as coisas enquanto criança é diferente da forma como o teu cérebro percebe as coisas quando você vai crescendo. O teu cérebro aprende as coisas quando criança por um processo chamado imprint. É um carimbo, na verdade. É algo que é involuntário. Você aprende a falar, aprende que a tua mãe é tua mãe, simplesmente por estímulos que o teu organismo recebe. Parece que você foi programado para receber aquilo daquele jeito. Mas quando você cresce, você precisa começar a conduzir o processo da aprendizagem. E você precisa perceber como é que a aprendizagem funciona. Para que você aprenda qualquer coisa, existe um conceito, um objeto e uma definição. Qualquer coisa. Telefone. Existe a imagem telefone, existe o conceito telefone, existe a definição do conceito, que é telefone, é um dispositivo que você usa para fazer ligações, para acessar a internet e tudo mais. O teu cérebro ele armazena tudo isso em lugares diferentes. A imagem do telefone, o nome do telefone e a aplicação do telefone. Exatamente por isso você vai para uma prova de matemática ou de história, ou vamos lá pensar, biologia, e vem a definição de ribossoma. Você lembra o nome ribossoma? Ribossoma existe em algum lugar. Eu já vi essa palavra ribossoma. Ribossoma existe, mas daí você fica com um problema. O que é ribossoma? E de repente você está dando a definição, por exemplo, do citoplasma para o ribossoma, porque há uma diferença entre o conceito, a definição e a imagem. E pior, você vai desenhar a célula, por exemplo, para quem está fazendo biologia agora, e você tem que no diagrama colocar o nome dos organismos lá na célula ou das unidades lá na célula. E você fica se perguntando se o ribossoma de repente não é o citoplasma. Okay? Então isso acontece porque para que você saiba de alguma coisa você precisa ter o conceito, o objeto e a definição. Tá? Então nós já sabemos que temos esses três aspectos. Bom, isso na verdade só forma um único conceito. Por que é importante você saber disso? Porque agora você já sabe que se você pretender armazenar alguma coisa no teu cérebro, que o teu cérebro saiba de fato, então você tem que ter o conceito, tem que ter o objeto, tem que ter a definição. Ok? Agora vamos para uma outra parte do problema. Você sabe disso e você tem um outro ponto que é, bom, agora eu sei disso, então eu sei como ter conhecimento. Mas então, como é que eu sou capaz de ter muito conhecimento e não ter inteligência? Bom, pessoal, inteligência é diferente de conhecimento. Inteligência está relacionada com a capacidade ou a velocidade com a qual você acede ao conhecimento ou relaciona conhecimento já existente para criar novos conceitos ou percepção sobre o universo. Por isso é que uma criança pode ser mais inteligente do que um adulto. Simples como isso. Então, a inteligência ela é manifesta ou está associada ao raciocínio. O que é raciocínio? Na verdade, o raciocínio consiste em você
ou o teu cérebro, no caso, de forma voluntária ou involuntária, mas no caso voluntário seria um conjunto de gatilhos que você dispara, que faz com que o conceito de carro de repente fique associado a uma situação do mundo real que você está a resolver, e quando você pensa num outro conceito, esse conceito redireciona-se para o outro. Então é como se você tivesse uma rede de computador em que cada conceito é um ponto, é um computador no teu cérebro. E para que você raciocine, você precisa trafegar entre eles. Então você tem rotas. Essas rotas, na verdade, são conhecidas a nível da neurologia como sinapses. É como se os neurônios, os neurônios, na verdade, à medida que você pensa, eles criam canais para se ligar aos outros neurônios. E isso cria uma rede estável de raciocínio, de modo que você consegue pensar mais depressa que os outros. Vamos lá pensar, por exemplo. Quanto mais você resolve exercícios de matemática, mais os exercícios de matemática ficam fáceis. E ainda que te tragam um exercício novo, você consegue associar mais rapidamente aos exercícios que você resolveu anteriormente, aqueles conceitos, e tentar fazer alguma coisa, e não criar uma, como é que eu diria, um choque. Boa, isso acontece porque de repente você está começando a exercitar a inteligência e o raciocínio, ok? Então você precisa pensar, precisa se exercitar em pensar para que as sinapses aconteçam. E quando as sinapses estão criadas e você está exercitado, então você já tem condição para crescer intelectualmente ou no raciocínio. E outro detalhe, inteligência não é estática, inteligência aprende-se. Você pode ensinar o teu cérebro a aprender. E uma das coisas mais interessantes sobre a aprendizagem é que você pode direcionar a tua aprendizagem. Tá? O teu cérebro não aprende como quer, o que quer, quando quer. Você pode direcioná-lo. E lá vamos para a última parte da nossa conversa, que é como é que acontece o esquecimento. Bom, é o seguinte, nós temos duas memórias, tal como o computador. Na verdade, fica aqui uma dica, pessoal. O computador, ele é baseado, a forma como o computador processa e armazena a informação é baseada na estrutura do cérebro humano. Você se lembra do que eu disse lá do conceito objeto e imagem? É exatamente isso, o computador funciona desse jeito. O computador armazena o conceito, o objeto e a imagem em locais diferentes. Ele usa algo que se chama referência ou endereço de memória. Tá? E os nossos neurônios também conhecem o endereço de memória de quem tem cada informação. De modo que quando você clica numa pasta, aquela pasta tem o endereço de memória e tem o endereço da memória da imagem, okay, da pasta, aquela imagem lá da pasta, aquela configuração gráfica da pasta, e você tem os ficheiros dentro. Quando você clica no ficheiro, você tem a imagem do ficheiro, que é a previsualização, a informação do ficheiro, e tem o nome do ficheiro. Então esses três conceitos estão embebidos na computação porque vem lá do nosso cérebro. Então como é que funciona o esquecimento? O esquecimento acontece de uma forma muito tranquila. Você se lembra quando você está assim na memória, a usar o computador e você não armazena a informação, desliga o computador, de repente a informação se perde? É exatamente isso que acontece com o teu cérebro. O teu cérebro tem um processo de transição da informação que você absorve no dia a dia, da memória de curto prazo para de longo prazo. E esse processo de transição acontece durante o sono. Por isso, quando você perde muitas noites, você começa a ter problemas de memória, principalmente as de curto prazo. Quando você perde muita noite, você começa a perceber que tem dificuldades de aprendizagem, você não armazena direito a informação. E mais do que isso, o esquecimento, na verdade, não é um problema. O esquecimento é um processo natural do cérebro. E quem não esquece vai ter um problema grave de recorrência. Porque vão ser muitos endereços aí disponíveis e o cérebro depois começa a ter problema de gestão. Ok? Então, o esquecimento é um processo natural e o cérebro limpa do teu cérebro, ou da tua memória, toda a informação que você não usa. Por isso, se você acha que é importante estudar matemática por causa da formação lá da escola, você precisa não parar de estudar matemática, porque se você estudar equações hoje, o professor ensinou hoje equação, e você voltar a estudar daqui a 2 meses, você vai esquecer, você vai ter esquecido ou o conceito, ou o objeto, ou a definição. Porque é um conhecimento que você não usa. Tá? Então, como não esquecer? Dando utilidade ao conceito. Sempre que você acha que tem algo que você precisa não esquecer, você precisa ler sobre aquilo regularmente, você precisa exercitar aquilo regularmente, ou você precisa ouvir sobre aquilo regularmente. Assim o teu cérebro fica armazenado. Então, nós agradecemos a tua audiência por ter estado conosco. Deixa aí o seu link, curta, deixa os seus comentários, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, nós estamos em Academia Infinity. Tá? Até o próximo vídeo.